Bom, depois de 5 domingos falando a respeito do tema simplicidade, mudou o mês, né? Mudamos o tema também. Neste mês de agosto, esse vai ser o nosso tema: compartilhando o Evangelho, cumprindo a missão no século 21. Compartilhar é o verbo do momento, né? É o verbo do momento. A gente tem compartilhado tudo, né? A gente compartilha tudo. Sobretudo fotos, né? Como a gente gosta de compartilhar fotos, mandar fotos uns para os outros, via WhatsApp, enfim, né? Compartilhar é o verbo do momento. Por isso eu o escolhi. Compartilhando o Evangelho, cumprindo a missão no século 21. E você pode perguntar, e pode mesmo, Gustavo, por que esse tema em agosto? Porque antes, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Esqueci desse slide. Então a gente vai começar falando hoje, por que compartilhar o Evangelho? No próximo domingo, se Deus quiser, com quem compartilhar o Evangelho? Terceiro domingo, como compartilhar o Evangelho? E no último domingo, quando compartilhar o Evangelho? Então as perguntas, né? Por quê, com quem, como e quando? Não sei qual é a sua percepção. Olhando assim, de repente, a gente pode responder até com certa facilidade, né? Cada uma das perguntas. Mas eu penso que ao mesmo tempo em que o século 21, aí, o terceiro milênio, venha se apresentando a nós como um momento de grande oportunidade, a gente também tem muita dificuldade para compartilhar o Evangelho hoje. Eu sinto que a igreja, não só essa, a igreja é travada. É travada. A gente tem os nossos amigos, a gente tem os nossos colegas, a gente tem vizinhança, parentes, familiares, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue criar um link, a gente não consegue falar, a gente trava. Então eu vou tentar responder cada uma dessas perguntas, mas eu estou me propondo a reconceituar algumas coisas, porque eu acho que a igreja precisa reconceituar. Reconceituar. Por que a gente deve compartilhar o Evangelho? Eu acho que esse é o mais fácil. A gente não precisa reconceituar tanto. A gente não precisa gastar tanto tutano. A gente vai ver isso hoje. Mas o com quem? Com quem? Aí a gente vai precisar reconceituar um pouquinho. Como compartilhar? Aí a gente vai ter que reconceituar mais um pouquinho. Como compartilhar o Evangelho hoje? Oportunidades temos, mas as pessoas hoje são refratárias. A gente fala, e o que acontece? Nada. Então eu quero reconceituar alguma coisa. E o quando também. O quando. Eu acho que a gente precisa acertar a mão. Porque se a gente falar demais, a gente estraga. Mas também se a gente não falar ou falar de menos, a gente também estraga. Então, a medida certa. Qual é a medida certa? A gente vai tentar reconceituar também. Agora sim, por que esse tema? Porque no dia 12 de agosto, mês de agosto, dia 12 de agosto de 1859, o que aconteceu nesse dia? Há 157 anos, desembarcava em terras brasileiras, na cidade do Rio de Janeiro, e não tinha nada a ver com Olimpíadas, o primeiro missionário presbiteriano, o reverendo Ashbel Green Simonton. Então, por que eu vou falar de missões, de evangelização neste mês? Porque é nosso aniversário.
Este mês é aniversário da Igreja Presbiteriana. E, geralmente, a maioria das igrejas, esse é o tema. Agosto, mês de missões. Porque a gente aproveita para dar uma pincelada na nossa história e a gente também fala a respeito dessa tarefa que é nossa. Não é de mais ninguém, essa tarefa é nossa. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer, mas não podem fazer porque é a tarefa dada à igreja, o compartilhar o amor de Jesus. Então, eis o início da IPB. Foi no mês de agosto, no longínquo ano de 1859. Então, nós vamos fazer 157 anos. E você pode ver que Simonton já me imitava, né? Mas aí é uma outra história, certo? Por quê? Por que compartilhar o Evangelho? Por que compartilhar o Evangelho? Vamos ao texto clássico. Vamos ao texto dos textos. As últimas linhas do primeiro Evangelho. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. São as últimas linhas, as palavras finais. Versículo 20 é o último versículo do Evangelho. É o grande finale, é a cereja do bolo. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Então o texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos ler o versículo 19 juntos? O 19 e o 20. Vamos todos juntos? Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E acabou o Evangelho segundo Mateus. As últimas linhas. É a última orientação de Jesus. É a última palavra de Jesus dirigida aos discípulos. Acabou. Acabou. Vamos orar? Senhor, fale conosco. Fale ao nosso coração. Tire, Senhor, todas as travas, as amarras, os medos, as vergonhas que nos impedem de sermos fiéis testemunhas de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um pouquinho do texto e do contexto. Nós estamos entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Esse é o momento histórico. Entre a ressurreição, porque Jesus morreu, ressuscitou, um pouquinho antes dele ascender aos céus. Então esse é o momento. E ele dirige as suas últimas palavras aos discípulos. Depois de 3 anos de convivência, de ensino pelo exemplo, depois de 3 anos, as últimas palavras, porque Jesus vai ascender aos céus. O discurso, portanto, ganha muita importância. Imagine que você está se despedindo de alguém que você ama e você ainda tem uma palavra para essa pessoa. Imagine, então, o quanto essa palavra é carregada de significado, de conteúdo. Você tem mais ainda uma palavra para essa pessoa. Você vai deixá-la. Então, imagine como é importante essa palavra. Como ganha significado essa palavra? Uma palavra de despedida. E a pergunta é, o que a cena e as palavras de Jesus sugerem? Então, para essa cena, ele aparecendo aos discípulos, ressurreto, os discípulos o adorando, alguns duvidando,
E aí Jesus começa a conversar com aqueles homens, breves palavras, mas palavras cheias de conteúdo, palavras significativas, palavras importantes, porque são as últimas palavras. São as últimas palavras. Palavras de despedida. O que a cena e as palavras de Jesus sugerem? Vamos ao princípio. Vamos lá? Dá para a gente ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Jesus está vivo, tem plena autoridade, é quem disse ser e está certo em tudo o que ensinou. Assim, os discípulos são chamados a gerar outros discípulos. Esse é o princípio. Esse é o princípio. É um princípio um pouco longo, nós vamos por partes, nós vamos esmiuçá-lo, mas esse é o princípio. Sobretudo, o final. Os discípulos são chamados a gerar outros discípulos. A gerar outros discípulos. Mas vamos por partes. Jesus está vivo, tem plena autoridade, é quem disse ser e está certo em tudo o que ensinou. Vamos ver isso no texto? Jesus está vivo. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles. Essa é a cena. Jesus está vivo e se apresenta vivo aos seus discípulos. Jesus está vivo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Não é um fantasma, não é uma miragem, é alguém que ressuscitou, venceu a morte, podia ser beliscado, estava lá. Carne, ossos, sangue, estava lá, vivo de novo. Então, Jesus está vivo. A segunda coisa, vamos ver no texto. Tem plena autoridade. E o que Jesus diz àqueles homens? Jesus se aproximou deles e disse, o que é que ele disse? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus está vivo e tem plena autoridade. Jesus é Senhor. É Senhor, porque essa expressão, a autoridade nos céus e na terra, sugerem o senhorio de Jesus. Ele levantou vivo dentre os mortos para se tornar Senhor. Senhor, ele tem plena autoridade. E os discípulos não devem mais titubear. Será que é? Será que não é? Não. Ele está vivo. Ele tem plena autoridade. E aí, a consequência, né? Jesus é quem disse ser. Porque Jesus diz aos discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em negrito ali, né? Batizando-os em nome Pai e do Filho. Então Jesus, ele é quem disse ser. Jesus é o Messias. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Filho. É mais uma convicção que vai se juntando, se formando na cabeça daqueles discípulos. E para encerrar, ele está certo em tudo o que ensinou. Vejam a ordem de Jesus. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus está certo em tudo o que ensinou. E é por isso que ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Meus amigos, olhando para esse slide, qual é a conclusão? Quando eu estava montando o slide, terminei de montar, eu olhei para o slide pronto e pensei, está aí, ó. Esse é o meu chão. Se eu estou aqui hoje, é por causa disso daí, ó. Se existe igreja hoje, depois de 2000 e tantos anos, se nós estamos aqui ainda, é por causa disso daí, ó. Esse é o chão. Esse é o chão. Vamos falar um pouquinho mais bonito? Está muito, né? Essa é a cosmovisão do cristão.
Essa é a lente. A gente enxerga o mundo através dessas 4 verdades aí, ó. Jesus está vivo, Ele tem plena autoridade. Jesus, Ele é quem Ele disse que era. E Ele está certo em tudo que Ele ensinou. É por isso que eu me apego às verdades dEle e aplico na minha vida, porque eu tenho certeza que aquilo que Ele ensinou é vida para a minha vida. Então, olhando para essa quádrupla verdade, o que a gente pode concluir? Está aí, ó, é o meu chão. A minha cosmovisão está aí, ó. Eu enxergo o mundo, eu vivo baseado nessas 4 verdades. E desde sempre foi assim com a igreja. Os nossos irmãos do passado enfrentaram César, o imperador romano, foram levados ao Coliseu, foram queimados vivos, comidos por leões, eles foram cerrados ao meio, porque eles creram nisso daí, ó. Eles creram nisso daí. Eles entregaram a vida deles, eles enfrentaram o martírio, enfrentaram a morte, porque eles acreditaram nesse treco aí, ó. É o chão da igreja. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele tem toda a autoridade. No céu e na terra, é Ele quem manda. Ele é Senhor. A gente não vê isso em plenitude ainda, mas a ressurreição de Jesus aponta nessa direção, de que o futuro já chegou, e um dia todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Nós estamos caminhando para isso. Jesus, Ele é quem Ele disse que era. Não foi um lunático que levantou uma espada e desafiou Roma. Não, porque Ele nem fez isso. Mas o desafio foi de outro jeito, de uma outra maneira. O Filho de Deus, que se fez homem, se fez servo, foi até a cruz, morreu, ao 3º dia ressurgiu. E Jesus está certo em tudo o que ensinou. O ensino dele, aquilo que ele disse, é verdade, é vida para a minha vida. Meus irmãos, esse é o nosso chão. Esse é o nosso chão. É aí que a gente pisa. É isso que dá sustentação a cada um de nós. Gosto daquela primeira música que nós cantamos, né? Porque fala a respeito do sofrimento, inclui o sofrimento na nossa experiência de fé, inclusive. Inclui o sofrimento, porque eu sei que quando o chão treme, eu sei que tem um Deus que me sustenta. E por que eu creio nisso? Porque a minha vida é baseada nessas 4 verdades aí, ó. Jesus está vivo, Ele tem plena autoridade, Ele é quem disse que era, e Ele está certo em tudo que Ele ensinou. Então essa é a minha convicção. É isso que está na minha cabeça, é isso que está no meu coração. Se tiver que morrer, eu morro por causa disso, porque isso está na minha cabeça, está no meu coração. Eu sei que a morte vai ser o último inimigo e vai ser destruído, porque Jesus já destruiu a morte. Então esse negócio aí, ó, esse negócio é carne na minha carne, eu vivo por isso. Se tiver que morrer, eu morro por isso, porque isso daí é minha vida. Esse negócio é minha vida. Beleza. Essa é a primeira parte. A segunda parte. Por causa de tudo isso, eu que sou discípulo de Jesus, eu que acredito em todas essas verdades, eu que sou discípulo de Jesus, eu sou chamado a gerar outros discípulos. Porque essas verdades não podem ficar contidas, não podem ficar restritas só a mim. Eu tenho que compartilhar isso. Eu tenho que compartilhar. Por isso o versículo 19 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Na revista atualizada diz, ide e fazei discípulos. Não é? Ide e fazei discípulos. E aí, aquela controvérsia, né? Qual é a nossa tarefa? É ir
ou é fazer discípulos? Qual é a nossa tarefa? É o id? Onde é que está o imperativo? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vão. A expressão grega tem o sentido de tendo ido ou indo. Não é um imperativo. A questão não é o ir. A questão não é o ir. O imperativo não é o id. Onde é que está o imperativo? Está aí. Façam discípulos. Outras traduções possíveis, discipulai, fazei discípulos. Está aí o imperativo. Gustavo, mas por que você está levantando essa bola? Eu estou levantando essa bola porque eu acredito que ela torna o nosso caminho mais nítido. Ela torna o nosso caminho mais nítido. O imperativo não é o id, ou seja, eu não tenho que ir para nenhum lugar. Eu não tenho que ir. Qual é o imperativo? O imperativo é fazer discípulos. Então, como é que eu interpreto esse versículo 19 na minha vida? Eu não preciso sair da minha vida, eu não preciso ir para nenhuma outra nação. O caso daqueles homens, dos primeiros discípulos, os apóstolos, eles foram enviados às nações, a outras nações. Mas aplicando para a minha vida, como é que eu posso entender? Que eu não preciso sair da minha vida, eu não preciso entrar num barco ou num avião, cruzar o Atlântico, ir para um outro país. Eu vivendo na minha vida, eu indo no meu cotidiano, no meu dia a dia, nos meus afazeres, no meu trabalho, no meio da minha parentela, indo, aí sim, existe o imperativo. Eu vou fazendo discípulos. Indo, eu vou fazendo discípulos. Então, você que mora num determinado bairro, que tem um emprego na empresa, na firma, na indústria tal, você que tem a sua família, você deve deixar tudo e se tornar um missionário? Se esse for o seu chamado, beleza, ok. Mas se não for o caso, como é que você aplica esse versículo na sua vida? Você, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai dando o seu testemunho de Cristo e você vai fazendo os seus discípulos. Essa é a aplicação. Essa é a aplicação para nós desse versículo 19. O imperativo é o façam discípulos. Façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. O versículo 19 diz isso. E aí, o princípio lá em cima que eu queria destacar um pouquinho aqui agora. Os discípulos são chamados a gerar outros discípulos. E vejam o verbo que eu optei por usar, né? Gerar. Os discípulos são chamados a gerar outros discípulos. Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? A ideia é de uma concepção, é de uma gestação, é de um parto. A ideia é de um processo. É um processo que se inicia na vida de uma pessoa. Essa é a ideia que a gente talvez precise reconceituar na nossa vida. Por quê? Porque, bom, pelo menos na minha experiência, como é que eu fui treinado na minha evangelização? Eu fui treinado a convencer as pessoas. Eu fui treinado a vencer numa discussão. Eu fui treinado a ter argumentos para colocar sobre a mesa para convencer o outro a receber Jesus. Foi assim que eu fui treinado. E eu sei que a maioria de nós foi treinada assim também. Nós somos treinados a convencer o outro. Então a gente coloca todas as cartas na mesa, nós temos
toda a argumentação, toda a teologia, e aí começa o embate, começa a discussão. Mas como nós somos bem treinados, nós vamos convencendo as pessoas. Na minha modesta opinião, esse modelo, hoje, na pós-modernidade, é totalmente ineficaz. É totalmente ineficaz. O embate, o convencimento. Você tem que argumentar e convencer o outro. Esse modelo, totalmente obsoleto. Por isso, a ideia de gerar, eu gero um outro discípulo. Eu gero. É uma gestação. Então, a conversão não é um evento. O sujeito, depois de uma conversa comigo, ele não se converte num estalar de dedos, num piscar de olhos. Mas um processo é iniciado. Um processo é iniciado na vida da pessoa. Um processo de Deus começa na vida daquela pessoa. Gustavo, de onde é que você tirou essa ideia? Vamos dar uma olhadinha no texto de Paulo? Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo esteja formado em vocês. Essa é a ideia. Essa é a ideia de compartilhar o Evangelho no século 21. É a ideia de uma gestação. É a ideia de um parto. É a ideia de Cristo sendo gerado no outro. Cristo sendo gerado. Quando eu vou compartilhar o Evangelho com alguém, Cristo está sendo gerado nessa pessoa. Cristo está sendo gerado nessa pessoa. Quanto tempo vai demorar essa gestação? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo vai levar. Talvez leve semanas, meses, anos, talvez leve décadas. Mas eu não tenho que ter pressa, porque essa obra é uma obra de Deus, eu apenas coopero nela, coopero com ela. O que eu devo fazer é investir nesse relacionamento, para que Cristo seja gerado nessa pessoa. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Paulo está falando isso a uma igreja que estava vacilando, a irmãos que tinham começado bem e num dado momento começaram a vacilar na sua fé. E aí o apóstolo Paulo diz isso: eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a ideia que talvez a gente precise trazer para a nossa realidade, nesse momento histórico, terceiro milênio, século 21, a pós-modernidade. Como é que a gente evangeliza agora? Como é que a gente compartilha de Jesus? Sem pressa, sem querer forçar a barra, sem imposição, sem discussão. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: pastor, eu estou numa sinuca de bico, porque em casa lá está todo mundo com raiva de mim. E eu pergunto, mas por que estão com raiva de você? Ah, porque a gente começou a falar sobre religião, a gente começou a falar sobre igreja, e saiu uma briga, saiu um pau, todo mundo se agrediu, todo mundo se xingou, e aí, eu não consigo mais. Daí o que eu penso? Está numa sinuca de bico mesmo. Que agora como é que você desata esse nó? Como é que você sai agora de uma situação delicada de briga para voltar a falar de Jesus, a compartilhar o Evangelho com a pessoa? Como é que faz? Eu não sei. Agora, a ideia de você não ter que convencer, porque esse não é o seu papel, mas a ideia de você ajudar a que Cristo seja formado no outro.
Eu acho que essa é a ideia da evangelização no século XXI. E aí, a gente não tem que ter pressa. A gente não tem que ter pressa. Gustavo, mas é difícil, não é? É difícil. Mas eu me lembro de Santo Agostinho. Mais uma vez, Santo Agostinho era um homem devasso, frequentador de prostíbulo, dado a orgias. Teve um filho com uma prostituta. Agostinho teve um filho com uma prostituta, porque ele era frequentador de prostíbulo, era um homem devasso. Essa era a vida dele, a vida pregressa. E a mãe dele era uma cristã. A mãe de Agostinho era uma mulher cristã. E ela orou 38 anos pela conversão do filho. 38 anos. Eu vou repetir, porque você não entendeu. 38 anos ela orou pela conversão de Agostinho. 38 anos. E certa feita ela estava orando. E o pastor dela, vendo o desespero, porque aquela mulher orava e chorava, chorava e orava, orava e chorava, ele disse para ela: é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar morrer um filho de tantas lágrimas. Mas ela orou 38 anos. Isso aconteceu há mais ou menos 1.500 anos atrás, mas eu acho que é um baita de um exemplo para nós hoje. Por quê? Porque a gente foi treinado a convencer, a discutir, a brigar. Quem continuar usando esse modelo da discussão, da briga, vai dar com os burros na água. Não vai compartilhar o evangelho, não vai ganhar ninguém. Agora, quem assimilar essa ideia do processo, da oração, até que Cristo seja formado no outro. Gustavo, quanto tempo isso vai levar? Não sei, 38 anos. Ora aí. Não sei. Eu queria que fosse em 3 minutos e 8 segundos. Eu queria que fosse 3 minutos e 8 segundos. E aí resolveu. Mas não, ela orou 38 anos. Caminhou 38 anos. Até que Cristo foi formado em Agostinho, que veio a ser um dos maiores cristãos, teólogos de todos os tempos, influenciou os reformadores no século XVI e por aí vai. E por aí vai. Então, fazer discípulos, o que envolve? Envolve concepção, envolve gestação, envolve parto. Por quê? Porque é até que Cristo seja formado. Não depende de mim, eu coopero. Não depende de mim, eu coopero. Mas o que eu não posso fazer é estragar. E quando eu brigo, eu estrago. Quando eu brigo, eu estrago. Eu fecho a porta. Agora, quando eu vou, como um mineirinho, comendo pelas beiradas, e vou perseverando, e vou persistindo, e vou orando, e vou chorando, a coisa acontece. Porque Deus opera e eu coopero. Eu coopero. É gerar discípulos. Nós geramos. Para nós homens é meio estranho, eu acho que as mulheres talvez assimilem melhor a ideia. É gerar. Quanto tempo dura uma gestação? 9 meses. Quantas semanas são? 40? São 40 semanas. Se a criança nascer antes, o que acontece? Se a criança nascer antes do tempo, a gente diz que o bebê é prematuro. E aí vai para a incubadora. Se nascer muito prematuro, o que acontece com a criança? Morre. Porque tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Quanto é, ou qual é o tempo certo, pastor? Eu não sei. Para Agostinho, o exemplo,
foram 38 anos. Eu não sei, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Ah, Gustavo, eu tenho uma outra experiência, porque eu falei em 5 minutos deu certo. Que bom, graças a Deus. Que bom. Porque o tempo daquela pessoa eram 5 minutos. O tempo de Agostinho foram 38 anos. 38 anos. Para encerrar, a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Nós somos chamados para fora. A nossa missão não é aqui dentro. Às vezes nós nos preocupamos muito com as coisas que acontecem aqui dentro. A gente acha que é aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, e não é. A nossa missão é fora. A nossa missão é alcançar as pessoas. É para isso que a gente existe. É para isso que a gente existe. É muito bom estar aqui, mas aqui não é o fim. É um meio. A missão é lá fora. Quero que você pense no seu familiar, eu quero que você pense no seu parente, eu quero que você pense no seu colega de trabalho, eu quero que você pense em alguém que poderia estar aqui e não está, ou que poderia ter entregado a sua vida a Jesus e ainda não entregou. Mas você está no caminho dessa pessoa. Deus colocou você no caminho dessa pessoa. Ele é seu alvo. Ele é o seu alvo. Então eu quero incentivar você a orar por essa pessoa. Eu quero incentivar você a dobrar o seu joelho por essa pessoa. Eu quero incentivar você a olhar para essa pessoa com olhos de amor, com olhos de graça. Se você desistiu, mude. Mude a sua pegada. Volte atrás, não desista. Porque Deus, se colocou você no caminho dessa pessoa, é porque tem um propósito. É uma gestação. Não é uma discussão, não é uma briga, não pode ser. Se a gente brigou, se a gente brigar, estamos errados. Não vamos ganhar nada e nem ninguém com isso. Nós só vamos ganhar se nós tivermos a paciência que uma mãe tem. A paciência da mãe. Dia após dia ela vai vendo o ventre crescendo, as mudanças do corpo, os seios vão aumentando, o corpo vai se preparando para hospedar aquela criança, para acomodar aquela criança e depois para parir aquela criança. Essa é a paciência que a gente deve ter. Essa é a paciência que a gente deve ter. Porque senão a gente não vai conseguir compartilhar o Evangelho. Você pode dizer com convicção, eu sou um discípulo de Jesus? Pode dizer com convicção? Jesus está vivo, tem plena autoridade, é quem disse ser e está certo em tudo o que ensinou. Estas são certezas que pautam a sua vida? É o seu chão? Você seria capaz de morrer por isso? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Você já sentiu dor semelhante? Ou está sentindo essa dor agora? Uma dor de parto, um filho espiritual, um discípulo que está nascendo e Deus tem usado a sua vida nessa gestação, nesse parto. E aí, as últimas linhas, né? Eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. E aí é o nosso consolo, o nosso conforto, né? Jesus sempre está com a gente quando a gente caminha na direção da missão, do compartilhamento do Evangelho. Jesus sempre vai ao nosso lado para nos ajudar. Não brigue com o seu familiar, com o seu parente. Não entre em discussão por conta de igreja, assuntos relacionados à fé. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Não brigue. Não brigue. Esse é o modelo de um tempo que já ficou para trás, quando a gente convencia os outros pela verdade. Mas hoje as pessoas não são mais convencidas pela verdade. Não é a verdade. Sabe o que as pessoas buscam hoje? Sentido. Elas querem que faça sentido na vida delas. Se a gente conseguir apresentar o Evangelho, e o Evangelho encaixar, vocês vão ver. Vocês vão ver o resultado disso. Porque as pessoas buscam sentido. Elas querem um sentido para viver. E Jesus, ele se encaixa perfeitamente nisso. Agora, no modelo antigo, a gente briga, né? Porque a gente acha que falando a verdade, a gente vai convencer a pessoa e a pessoa vai vir para o nosso time. Era assim, era. Não é mais. Não é mais. Hoje as pessoas buscam um sentido. E Jesus, ele se encaixa perfeitamente nesse anseio do coração humano. Um sentido para viver e para morrer. A nossa função, a nossa tarefa, a nossa missão é essa. É gerar outros discípulos de Jesus. Com paciência, com amor, com oração.
caminhos.